Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão assistindo a mais esse podcast. Hoje eu venho ao público apresentar a vocês o nosso podcast chamado Servicast. O Servicast foi desenvolvido e planejado com o objetivo de apresentar prestadores de serviços em Caxias do Sul e região. Através desse tipo de serviço, através desse podcast, a ideia é apresentar, tirar dúvidas e informar sobre os melhores e maiores prestadores de serviço em Caxias do Sul. Gente, hoje viemos apresentar a vocês uma galera e um pessoal muito diferenciado aqui de Caxias do Sul, tá? Para quem não conhece, eu venho apresentar a vocês a Eric Imports. Eric Imports, uma empresa aqui de Caxias do Sul, especializada em importação de produtos Apple e tem muita novidade hoje. Antes de tudo, eu só venho informar vocês que a nossa patrocinadora master, Imunizadora Serrana, aqui de Caxias do Sul, imunizadora essa que presta serviço de controle de pragas e vetores, limpeza de reservatórios, e ela hoje é quem patrocina e disponibiliza toda essa estrutura para que isso possa ocorrer, tá bom? Gente, vamos lá. Eric, bem-vindo a essa nossa transmissão. Agradeço a tua aceitação do convite, né, de vir até aqui no nosso podcast para que entenda um pouco sobre o teu segmento. E, Eric, então vamos lá. Tirando toda a minha e a tua timidez, né, explica para nós aqui. O que é a Eric Imports, Eric? Me explica qual conceito ela existe, por que ela existe, e eu quero entender um pouco sobre a tua empresa, né? Me explica aí. Bom, boa noite. Primeiramente, boa noite, Henrique. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse projeto bem bacana que já deu certo, né? Agradecer também à Imunizadora Serrana que está patrocinando e dando todo esse suporte para nós e a todos vocês que estão assistindo aqui também com a gente. E bom, a Eric Imports, a Eric, não existe como falar da Eric Imports sem falar do Eric primeiro, né? Então, eu sou... Te interromper, tá no nome, né? Exato, então... Um nome lá de 2017, a gente está pensando já em outras possíveis ideias para o futuro, depois a gente volta. Mas a Eric Imports, ela surgiu com uma ideia inicial em 2017, quando eu ainda trabalhava de carteira assinada em outra empresa. E surgiu também como um projeto da faculdade, né? Então, a gente uniu aquele sonho de vontade de ter um negócio próprio com uma renda extra e começou esse projeto bem pequenininho lá em 2017. Onde eu já trabalhava com prestação de serviço na parte comercial de vendas, né? E com o passar dos anos, em 2019, a gente conseguiu estruturar, né, esse negócio onde começou realmente a ter bons resultados. Então, a Eric Imports, ela é separada por fases, né? Hoje a gente vive a nossa fase com o escritório físico, onde a gente já atendeu diversos clientes já no nosso espaço presencial, mas o nosso forte sempre foi o digital. Então a Eric Imports, ela é uma importadora de produtos Apple, toda a linha Apple, desde o iPhone mais famoso até produtos mais específicos que não existem aqui no Brasil, que é bem difícil de encontrar. Então a gente faz a importação diretamente, né, dos Estados Unidos ou de outros lugares que a gente consiga encontrar o produto. E nesses quase 9 anos de negócios, foram mais de 1.000 clientes que passaram pela Eric Imports, quase 3.000 pedidos, né, intermediações de negócios. E a gente tem muita honra, né, de além de tu mesmo ser nosso cliente e parceiro, de o nosso diferencial ser mesmo as conexões, né? Então, não somente o produto em si, mas a gente foca bastante em conexões, em experiências e em pessoas, né? Que é isso que a gente acredita que seja o diferencial e hoje em dia. Bacana, gente. O convite do Eric, ele foi muito estratégico, tá? Porque eu tenho uma ótima experiência quando precisei da contratação do serviço da Eric Import. E, Eric, eu fiz um levantamento assim, de perguntas específicas para a gente tirar dúvida do nosso público. Claro. Eu também tenho muitas dúvidas sobre o processo de compra, importação, o porquê que a Eric Import e como que ela atua em alguns segmentos, né? Então, Eric, uma das perguntas que eu tenho, e eu acredito que o público também tem bastante dúvida, sobre ainda a história da Eric Import, é sobre qual é o conceito e onde ela se encaixa do motivo de estar aqui, porque a gente está falando de uma empresa
que trabalha com um produto. E um produto muito já bem fixado no mercado. Então a ideia é entender qual é o diferencial da Eric nisso, né? Eric, eu já sei o teu diferencial, tá? Mas eu quero que tu explique ao público. Se tu quiser olhar para a câmera ali, ó, para dar um oi para a galera. Mas a ideia é entender um pouco sobre qual é a base da Eric Import. Por que que eu vou comprar com a Eric em vez de comprar direto na Apple, tá? Eu quero entender o porquê e qual é a diferença de tudo isso. Eu sei a diferença, mas eu quero que tu explique para nós aqui. Então, sempre quando algum cliente novo, né, entra em contato com a gente sempre gosta de explicar, né, além do produto Apple em si, que hoje a gente sabe que produto Apple é qualidade, não é barato, né? A marca por si só já tem uma relevância e traz consigo um conceito, né, de posicionamento, de qualidade. Então, o nosso business, o nosso negócio, ele é muito mais, como a gente comentou, no relacionamento. Então, por exemplo, Henrique, vai me perguntar qual que é o melhor iPhone, esse ou esse? Depende, né? A nossa principal resposta é qual vai ser o teu uso, né? E aí que entra essa questão de prestar o serviço, né? Que a gente gosta bastante. Então, qual que é a necessidade do cliente, né? Quais são os pontos principais que a gente aborda no nosso processo comercial, de vendas, enfim. A gente entende qual que vai ser a principal utilização do cliente, não somente falando do telefone, porque hoje a gente sabe que todo mundo quase tem telefone, desde a criança pequenininha até o vô-avó, né? Mas sim outros produtos que vão trazer também para o próprio negócio da pessoa, um computador, um iPad. Então hoje o nosso ramo é exclusivo com a linha Apple, né? Mas a gente também, dentro do network, enfim, a gente consegue ajudar muitas pessoas com muitas soluções através de indicações, né? Parte de serviços. Então hoje o nosso diferencial é essa questão de entender a necessidade do cliente. Produto por produto, o cliente pode ir no shopping, vai ter 3 lojas vendendo um mesmo produto com preços diferentes. Ele vai na internet, existem milhões, né, de iPhones, de MacBooks, etc. E o nosso diferencial é realmente entender qual que é a necessidade do cliente, mostrar para ele as melhores opções. A gente já teve casos de clientes chegando na gente procurando um produto, um exemplo, que custa 10 mil para a necessidade que ele acha que vai precisar. E no fim, depois de entender mesmo qual que é o melhor uso para ele, a gente consegue oferecer para ele um produto mais barato, que vai ter um melhor custo-benefício, e ele consegue, por exemplo, utilizar esse recurso que sobra para adquirir alguma outra coisa ou investir no negócio. Então, o diferencial da Eric Imports, além, né, da qualidade de todo esse suporte dos produtos, sim, a atenção com a pessoa, né? Então, Eric, qual que é qual que é o teu diferencial? É a atenção com as pessoas. É uma forma de consultoria a respeito da compra, isso praticamente, mesmo, né? Então, eu realmente enxergo isso em vocês, tá? Porque entre comprar na Apple, direto na loja, ou comprar na internet, eu posso sanar as minhas dúvidas, as minhas necessidades com alguém que conhece o equipamento e também vai poder me dar esse tipo de consultoria, vamos falar. Com certeza. E realmente é diferencial, tá, Eric? Então, eu vou aproveitar esse gancho que tu falou sobre atendimento e eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com a Eric Sports, tá? Eric, eu não lembro o ano que era. Talvez há uns 2 ou 3 anos atrás. 2023, talvez. 2023. Eu quebrei o meu iPhone. Se eu lembro bem da história, era eu. Eu lembro o ocorrido, mas não lembro por quê. Meu telefone, ele quebrou. Ele deu um problema no engate de carga da bateria. Eu tinha um iPhone 13. 13 Pro Max. Não, era 13. 13 normal. 13 normal? E esse que eu tenho é o Pro Max. E eu, sem telefone, por volta de 7 da noite, com um monte de agenda no dia seguinte no meu telefone. Eu tinha todo o aplicativo da empresa, as demandas que eu tinha, tudo ali naquele aparelho. E eu não tinha como carregar o aparelho porque ele tinha se estragado do dia pra noite. Agora eu lembrei, não foi só a bateria, deu um problema na tela ainda por cima. Deu um problema na tela. E eu desesperado porque eu não tinha condições de comprar um iPhone na hora, eu não tinha um outro telefone para eu logar minhas contas, eu estava sem notebook na época, pensa num cara que estava todo enrolado aquele dia.
E eu só consegui, acho que, entrar no WhatsApp num computador que eu tinha em casa. Não, agora, lembrando melhor, eu consegui ainda acessar o WhatsApp pelo celular, mesmo com a tela falhando, né? E eu falei, Eric, por favor, me ajuda, preciso de um telefone. Socorro! Socorro, não tô conseguindo nem falar porque a tela tá esvaecendo aqui, eu não consigo. Vou perder contato. 7 horas da noite, mais ou menos, se eu não me engano. Eu consegui contato com o Eric falou, vou dar um jeito, pera aí. O cara saiu de onde ele tava. Na época, eu não sei se ainda tinha loja. Já tinha loja ou não? Não, o escritório físico tava nos sonhos ainda. Eu lembro que 7, 8 horas da noite, o Eric falou, pera aí que eu vou dar um jeito, onde é que tu tá morando? Eu falei mais ou menos, porque não dava nem pra explicar, porque eu tava sem contato, literalmente. 1 hora depois, 1h30 depois, chega o Eric lá na porta da minha casa. Cara, eu tenho esse aparelho, qual que tu quer? Eric, qualquer um me serve, porque eu tô sem aparelho e eu preciso urgente pra poder lidar com isso. O Eric chegou com um iPhone 13 Pro Max, aí dessa vez foi o 13 Pro Max, e ele pegou e me entregou o aparelho com kit de carregador, com tela, com película, com tudo prontinho assim, só pra fazer a migração de dados. Só que eu não conseguia fazer a migração de dados porque o meu aparelho estava ruim. O que o Eric fez? Como eu consegui pegar um outro aparelho, ele foi me informando sobre qual era o processo, como fazer e etc. Então, me deu todo o suporte necessário para eu sanar a minha necessidade. 1h30 depois eu estava com tudo no novo aparelho, com tudo ok, tudo prontinho, tela colocada e o aparelho instalado. Inclusive, é esse aparelho aqui ainda, né? Eu não troquei ainda. E um dos motivos é por causa da minha necessidade. Eu não tenho necessidade de trocar de telefone para um novo ou melhor, até porque eu também não posso desperdiçar o dinheiro dessa forma, né? E além disso, o Eric falou, Henrique, só fica com o aparelho e depois a gente acerta. Então veio muito a questão da confiança, a questão do relacionamento com o cliente. Então assim, aquilo para mim foi determinante em saber que toda vez que eu precisar de algum tipo de serviço, Apple vai ser na Eric Imports que eu vou buscar esse tipo de atendimento. Então, gente, realmente faz diferença, tá? Faz diferença entre comprar numa loja ou comprar na Eric Imports. Eric, tirando um pouco mais dessa parte emotiva da minha história triste, etc, sim, né? Eu tenho mais perguntas para que a gente possa esclarecer ao público, né, sobre qual é o conceito da Eric Imports, né? Tu falou que é muito mais sobre atendimento, sobre pessoas, sobre dar para as pessoas o que elas precisam e de acordo com a necessidade delas. Eric, há um pouco atrás, tu me explicou que a Eric Imports veio de uma vontade, de um desejo, tu me explicou como ela ocorreu. Mas me explica agora do lado empresário, o Eric. Como que isso se concretizou no teu sonho? Qual era a tua história em relação a Eric Imports, né? O que eu conheço da tua história era, como tu explicou, tu trabalhava numa empresa de importação, era sex shop até, né? Isso aí. O cara trabalhava com sex shop na época, né? Então imagina o que tem de brinquedo em casa, né? Vou resumir um pouco para vocês a história e vocês vão achar loucura, mas é isso, né? O empreendedor, ele sempre tem uma história louca, todo mundo, né? Isso aí. Então é isso aí. Eu lembro que o Eric atuava nisso, só que o Eric sempre foi dos negócios, né? O Eric sempre teve a questão da importação, tanto que lá atrás, até produtos do Paraguai tu trouxe, né? Isso aí. Na época eu lembro que eu pedi um perfume, se eu não me engano era aquele One Million, era um perfume que eu usava, e eu não achava ele aqui, Eric, eu preciso... Cara, o Eric, pera aí que eu vou arrumar. No dia seguinte o Eric trouxe. O cara, como? Como tu... Não, eu tenho um fornecedor que traz de tal lugar e tá aqui. Eric, qual o preço? Eu lembro que era 200 ou 300 reais mais barato do que se eu fosse comprar na Renner. Eu falei, tá, beleza. Então eu quero entender agora, Eric, uma dúvida que muita gente tem sobre esse segmento. É do Paraguai ou não é do Paraguai? Não, Paraguai. O iPhone que tu traz. Atenção, Receita, Paraguai não mais, tá? Faz bastante tempo, inclusive. Brincadeiras à parte, voltando um pouco no tempo, né? Eu trabalho desde os meus 16 anos, então são quase 14 anos aí. Tô começando a ficar velho já, né? Batendo os 3.0. E desde cedo, né? A gente... Depois de ter o sonho frustrado de tentar ser jogador de futebol, enfim, bom, vamos fazer do jeito correto, né?
Então, comecei num estágio, uma empresa de parte de logística, enfim, minha primeira experiência profissional já foi servindo, né? Então, eu trabalhava com prestação de serviços de entrega, mais na parte de recebimento, enfim. Depois, já, minha segunda experiência profissional, que foi por um bom tempo já dentro da parte da área de financeira. Então, antes de eu entrar no ramo de vendas, né, na parte dos produtos eróticos, tanto os produtos nacionais quanto importados, fiquei nesse mercado 10 anos, 5 anos como CLT e 5 anos como PJ, prestando serviço. Então, aí que foi a minha primeira experiência. Então, minha primeira experiência dentro do mercado como empresário, ela aconteceu em 2019, onde eu fiz a migração, né, de carteira assinada para terceirizado e já comecei a ter experiência como pagando imposto, etc, né, do jeitinho que todo mundo começa, né? Nessa época era importação geral que tu atuava, né? Isso aí. Então não era específico da Apple, tu atuava em várias coisas na época. Isso aí. De importação ainda. Isso aí. Dentro dessa minha linha entre Eric CPF e Eric CNPJ, em 2017 foi quando eu comecei a ter uma experiência com renda extra, que foi como, um amigo meu foi viajar para o Paraguai, trouxe alguns perfumes a mais que ele ia pegou para ele, e no fim não gostou e chegou para mim e falou assim, Eric, tu que tem bastante amigo aí, vende para nós. Postei no meu Instagram, 30 minutos, os 3 perfumes estavam vendidos. Naquele primeiro pedido não coloquei nada em cima, então não ganhei nada, mas na hora já me startou uma ideia, opa. Tem mercado aí. Exato, inclusive esse meu amigo que teve essa primeira experiência, ele era meu colega de trabalho nessa empresa que eu trabalhava. Então a gente teve depois de um tempo ele foi viajar de novo, trouxe mais alguns produtos e aí vamos começar a pensar num negócio. Só que isso há 8 anos atrás não existia essa parte, esse mercado de produtos Apple não era profissionalizado ainda dentro do Brasil, então era aquela coisa de informalidade. Precisava achar alguém que fosse viajar ou para fora do país, tanto para os Estados Unidos quanto aqui para Paraguai, Uruguai, enfim, começou bem pequenininho. A partir de 2021 foi quando já tinha maior capacidade de investimento, já estava com outros áreas, outra visão já. Pensei, bom, vamos ir atrás de profissionalizar, né, esse negócio que eu já tinha acontecendo. E começou os estudos, fui atrás de mentoria, conhecer pessoas, enfim, ver que se realmente era válido o mercado, né. E o resto é história, né? Então, depois a gente entra um pouquinho mais de como é Eric Imports hoje, atualmente, mas o resumo do início da história começou na informalidade, né? Sim. Informalidade, renda extra, a gente foi se aperfeiçoando e chegou o momento que conseguimos hoje. Então, Henrique, tu me perguntou, vem do Paraguai, não sei o quê. Hoje a Eric Imports ela é 100% regularizada, então tu comprou comigo desde um iPhone seminovo até um MacBook Pro M4 de 20 mil reais, nota fiscal no teu nome, no nome da tua empresa, garantia Apple mundial de 1 ano. Então, exatamente da mesma forma que você comprando em loja, mas com toda a experiência diferenciada de tu poder sentar na frente de uma pessoa, entender as suas necessidades e te trazer a melhor opção, e não somente aquela mais cara que vai te dar mais comissão, entendeu? Bacana, Eric. Essa pergunta é a pergunta que muita gente tem sobre quando a gente fala de uma empresa não com o nome da marca, mas que trabalha com importação. Interessante é que vocês não trabalham só com iPhone, né? Vocês trabalham com toda a linha Apple. Tudo que é relacionado a Apple Isso. É disponível, né, com vocês. Inclusive, muita gente cria essa expectativa de que vem do Paraguai, vai ser mais barato, ou se torna, vou ter garantia, não vou ter garantia, como ele explicou. É tudo normal, como se você estivesse comprando da loja, com a garantia, com a etiqueta, com nota fiscal, com tudo bem regularizado. Além de tudo isso, você tem a consultoria da compra, né? Além da consultoria da compra, tu tem o pós-venda, que tu comentou que além do produto novo, você tem o seminovo, também como venda. Qual hoje, Eric, dentro da Eric Imports, é o maior cargo-chefe? É aparelho? É MacBook? É aqueles fones? O que é hoje o principal produto que tu tem hoje dentro da Eric Imports? Assim, qual é o cargo-chefe hoje dela? Na questão produto. Consultoria, tu sabe que quando o cara tem a demanda aí. Mas hoje, o que mais vende ali hoje? Então, hoje a gente se especializou, né, até voltando um pouquinho,
A Eric Imports, né, como tu comentou, a gente trabalha assim com toda a linha dos produtos Apple, então desde o iPhone, que é o carro-chefe mundial, né, então, qualquer empresa que trabalha com Apple, o produto mais vendido dela vai ser iPhone. Vai ser o iPhone. O nosso diferencial e que a gente consegue trazer tanto em questão de preços quanto questão de atendimento, tanto pré quanto pós-vendas, são os iPads. A gente hoje tem um público muito forte, desde o público mais novo, que utiliza mais para estudos, né? Quanto também público que utiliza as ferramentas Apple para uso profissional. Então, desde a menina que está entrando no curso de medicina, até um editor gráfico que precisa do iPad para fazer alguns ajustes na hora, arquiteto, enfim. Então, hoje o nosso diferencial, o nosso carro-chefe são os iPads, né? Mas o que mais vende em volume ainda são os iPhones, pelo fato de celular, todo mundo tem. Sim. Tem aquela pessoa que gosta de trocar a todo momento. Então o iPhone 17 vai ser lançado agora, no próximo mês. A gente já tem uma lista de clientes com pré-venda. Então o iPhone ele é o carro-chefe, mas o nosso diferencial é a linha dos iPads, justamente pelo fato de tu vai conversar com 10 pessoas hoje em Caxias do Sul que querem comprar um iPad. Tu vai pedir para elas onde é que tu compra. Elas não vão saber onde comprar, a não ser no shopping, que vai pagar 3 vezes mais o valor. Ou vai no shopping, ou vai na Magalu, não sei se posso fazer propaganda, se isso Exato. Corta o canal depois ou não, mas acho que é lucro para eles. Mas a ideia do nosso conceito não é monetizar nada, tá, gente? A ideia é esclarecer, tirar dúvidas e fazer com que as pessoas normais como nós entendam os processos de uma empresa quando você precisa dela. Prestador de serviço hoje em Caxias do Sul é 8 ou 80, né? Eu tiro como experiência quando eu decidi lidar dentro do segmento. Para quem não sabe, eu também atuo no ramo de prestação de serviço. Eu faço o processo operacional e responsabilidade técnica da imunizadora Serrana, né? Paralelo a isso, eu estou andando e tocando esse podcast, porque além disso também tem outros negócios. Mas o conceito de prestação de serviço, Eric, que eu acredito, é as pessoas se sentirem solucionadas da demanda delas. Não é receber um produto, mas sim ter a solução. Tu comentou sobre a linha de produtos que a Apple vende. O carro-chefe é o iPhone. Uma dúvida que muita gente tem. Vale a pena eu trocar o meu iPhone só porque mudou de ano? No teu caso, que tem um 13, sim, né? Eu já tô te esperando tu fazer o pedido do 17, né? Mas assim, voltando àquela questão, né, Henrique? É muito relativo, né? Então, pensando no produto por produto, ele sempre vai ter uma evolução, né? Então, as marcas hoje, tanto Apple quanto Samsung, enfim, uma coisa, tá? Todas as empresas, todas as marcas, elas podem entregar mais do que estão entregando hoje. Mas por que, pensando, eu sou uma grande empresa, por que eu vou entregar 10 anos de tecnologia para frente, sendo que eu posso entregar e trazer resultado para mim? Então, lançou um produto XYZ que aumentou 1% de bateria. Poderia ter aumentado 10%, mas o pessoal vai segurando. Então, assim, questão de lançamentos. Evidentemente, comparando um iPhone 14 com 15, o 15 é melhor. O 15 com 16, 16 é melhor. Vai lançar o iPhone 17, vai vir bem forte. Então, assim, sempre vai ser melhor o produto, né, de lançamento. Aí entram fatores como custo-benefício, realidade da pessoa, né? E qual que vai ser a principal utilização. Então, para ti, que além, né, de sermos parceiros de negócio, também somos amigos. Pro teu uso, tu chegar para mim e falar, Eric, cara, vai lançar o 17 aqui, vale a pena comprar e tal, não sei o quê. Eu vou chegar para ti e vou falar, Henrique, cara, qual que é a tua ideia de investimento? O valor da diferença é tanto. Faz sentido para ti agora? Bom, nesse meio tempo, preços de lançamento eles vêm muito alto em questão do ágil, né? De não ter, de ser difícil de encontrar. Cara, o que a gente comenta? Eu tenho clientes que os caras já, inclusive, me deram sinal já para reservar o iPhone 17. Como do mesmo modelo, como do mesmo modo que o cliente... Tem clientes que comentam assim, bom, vai lançar agora dia 20, 22. Vamos esperar uns 30 dias para fazer a compra, porque daí já vai baixar um pouco o valor. Então, sempre, no papel, vale a pena, né? Mas, teoricamente, é uma tecnologia melhor sempre. Exato.
mas vai depender do teu uso, né? Vou fazer uma foto com um iPhone 15 e um iPhone 16. Vai olhar um do lado do outro, a mesma coisa. Tem diferença. Mas agora, uma pessoa que trabalha com mídias sociais, vai produzir um vídeo com uma filmagem que talvez tenha que é um pouco mais no fim do dia, que precisa de mais luminosidade. O iPhone 16 ele vai desempenhar melhor do que o 15. Do mesmo modo que, por exemplo, um iPhone 14 comparado com, por exemplo, um iPhone 15 Pro comparado com 13 Pro, em função do valor que o cliente vai investir, vale a pena ele ir num 15 em função do 13, mesmo que seja pouca diferença. Então, tudo vai depender do que o cliente espera, precisa e pode absorver. Aí que entra a nossa questão de prestação de serviço. Porque se tu chegar na loja, né, numa loja de tanto departamento ou exclusiva Apple, enfim, específica, né, vai ter os produtos expostos, tu vai fazer essa pergunta para atendente. Ela vai vender umas caras. Ela vai falar assim, olha, o iPhone 16 é o último que lançou, ele é o melhor. Eu tenho um 15 Pro Max. O 16 é melhor. Sim. Então, tudo depende do cliente e daquilo que ele está disposto a... Tanto o que ele pode gastar e também a necessidade dele, né? Exato. Quando falou, tá na hora de trocar, pra mim não há. O meu telefone tá ótimo o uso. Não trava, não deixa na mão, a bateria tá boa. Então é claro, você muitas vezes quer trocar por causa da moda, né? Exato. Porque precisa, tá novo. A gente sabe que o iPhone, muitas vezes, ele vira para algumas pessoas um status social, mas, de fato, ele é uma ferramenta. Claro. E você troca de ferramenta se a sua ferramenta já não te serve mais, né? Isso é legal, cara. Isso é bacana ali com vocês, tá? Isso. E, claro, né? Essa conversa que a gente teve, né? Esse ponto específico, ele inclui apenas na parte dos iPhones, né? Quando a gente entra, por exemplo, em iPads, em MacBooks ou Mac Mini, Mac Studio, a parte mais profissional da linha Apple, aí sim, né? Quando precisa de um desempenho realmente profissional, evidentemente sempre a gente indica a melhor máquina. Então a gente atende bastante desenvolvedor, bastante arquiteto, engenheiro, então a gente sempre entende, né? Qual programa que ele vai utilizar, preciso renderizar muitos vídeos. A gente tem bastante editor de vídeo também que dentro da nossa carteira de clientes. Então, Eric, eu tenho um MacBook M1, o M2 é melhor, vale a pena investir? Cara, vale a pena, porque o que renderizava, por exemplo, em 1 minuto, o M2 vai te renderizar em 30 segundos. Sim. Entendeu? Um exemplo, né? Agora, iPhone, que basicamente a gente usa para redes sociais e para foto e vídeo, tendo uma boa iluminação, um iPhone 11 ele desempenha espetacularmente, entendeu? Claro que o iPhone superior sempre vai ser melhor, então é essa máxima aí que a gente trabalha. Bacana. Para quem tem interesse ainda em buscar Eric Imports depois e entender um pouco do que ele oferece, Eric, vocês também trabalham com a linha de seminovos e usados, né? Isso. Isso é interessante, por quê? Porque na loja você só encontra o lançamento. Eu, por exemplo, não trocaria o meu iPhone por um 17, 16. Eu não sei nem quanto custa hoje na loja. Falando de custo, hoje ele deve estar lá 8, 9 mil reais. É isso? Hoje o que a gente tem em linha, né, o 16 Pro Max 256 GB, o nosso valor é 7.800. É mais barato do que se eu fosse comprar na Apple. Mais barato. E até fazendo um adendo, né, voltando para a prestação de serviços e fazendo o link com toda a experiência que a gente traz dentro da Eric Imports, a gente recebe todos os dias, né, o nosso time comercial recebe outras ofertas de outras empresas, tanto da região quanto de fora, enfim. E eu faço questão de falar para todo mundo, cara, o meu valor ele é o mais caro da cidade, entendeu? Mas eu entrego a melhor experiência dentro do que a gente consegue agregar com o produto, né? E Eric, não é o mais caro, Eric. Porque quando eu comprei o teu, eu paguei mais barato. Não, tu é meu amigo, né? Não, mas assim, o conceito de atendimento e tratar os teus amigos como cliente e clientes como amigos é um dos conceitos que eu entendo como o melhor, tá? Uhum. Quando a gente fala de prestadores de serviços aqui na nossa região, você encontra, como eu disse antes, do 8 ao 80. Como que hoje, Eric, a Eric Import, ela lida, né, com o concorrente hoje que não tem a mesma estrutura, que não é legalizado? Vamos fazer um comparativo. Hoje, como tu me informou, a Eric ela traz um produto por importação.
lá da fábrica dos Estados Unidos, vem para cá através de uma importadora, tudo legalizado, tudo documentado, tudo certinho. E o cara que está te vendendo, comprando lá no Paraguai? Como que é essa questão? Porque, como falou, não é preço, né? Uhum. Se eu for pensar de comprar do Paraguai, quais são as desvantagens de eu comprar um aparelho que não é importado, que não é legalizado, que é do Paraguai? Quais as desvantagens em cima disso? Então, hoje o mercado Apple, Henrique, ele tem bem pouca barreira de entrada. Então, tu pode tanto ir viajar, né, e trazer alguma coisa, quanto os meios não legais, né, de se trabalhar. Eu, como estou há bastante tempo nesse mercado, a gente vê de tudo, né? Então, eu já sofri golpe de fornecedor, já fiz coisa errada lá no começo, normal, né? Coisa que todo mundo desse mercado já aconteceu, e com o passar do tempo a gente vai se especializando, e hoje, como a gente consegue ter a operação 100% correta, né? Então, hoje, quais são o que a gente sempre comenta para os nossos clientes, tanto quando trazem outras negociações, quanto até mesmo um cliente novo, enfim. Precisa valorizar o teu dinheiro, né? Então, o cliente chega lá para comprar com a gente desde um iPhone seminovo até um produto de mais de 20 mil reais, precisa valorizar o teu dinheiro. Não vai comprar, não vai ser uma diferença de 100, 200, 300 reais que a pessoa vai se incomodar pelo resto da vida. Então, o nosso diferencial é a segurança. A gente não vende produto. O cara que compra no Paraguai, ele não tem garantia igual, ou ele tem garantia? Os produtos Apple, eles novos lacrados, eles possuem 1 ano de garantia mundial. Ah, tá, nível mundial. Porém, até mesmo nos produtos Apple lacrados existem tem muita pegadinhas. falsificação. Entendeu? Porque se a gente puxar aqui no TikTok um vídeo de falso lacrado, vai mostrar o pessoal lá com um secadorzinho, tirando os lacres, botando um produto. Claro que existe toda a forma de verificar, né, a veracidade do produto. A gente sempre nesse processo de quando o cliente vai comprar o produto com a gente, tem a entrega técnica, né? A gente mostra para ele o e-mail do celular, a gente consegue ver direto no site da Apple a garantia. Então, existem várias formas de tu fugir de golpe, né? Mas se a pessoa foca somente no preço, a consequência pode ser... Não vai existir um pós-vendas, não vai. Até mesmo ontem a gente estava com um caso de garantia que foi só um problema do produto mesmo, né? Às vezes acontece um produto tá com problema, normal, né? A gente vê recalls de Audi, BMW, normal, né? Apple não é diferente. Nós, graças a Deus, desde o começo da Eric Imports nunca tivemos nenhum problema, e todos os pequenos probleminhas que aconteceram, produto estava descarregando muito rápido, não sei o quê. Aciona a garantia da fábrica, vem um produto novo na mão do cliente, entendeu? Então, o diferencial, né, em comparação com essas outras pessoas, empresas que vendem de forma não 100% correta... Fala ilegal. É ilegal. Exato. É realmente a questão do pós, né, do longo prazo, entendeu? Porque o iPhone, tu vai no LX, tu coloca lá, tá com o iPhone no bolso e tal. Mas pode correr risco desse telefone ter sido roubado e ter um BO registrado com o e-mail do telefone, ele simplesmente de um dia para o outro parar de funcionar porque foi bloqueado. Pode acontecer principalmente nos produtos seminovos de terem peças trocadas. Uma coisa é eu te vender esse telefone e falar assim, Henrique, olha só, eu quebrei a tela dele, foi trocada, existe uma tela original aqui e tem garantia, a mesma coisa. Outra coisa é tu tá comprando um telefone que daí tu deixou cair um dia aí, levando a manutenção, e o técnico falou, olha, esse teu telefone já foi trocado peça, e essa peça aqui ela não era original. E aí? Então, como diversos outros mercados, né? Mas o produto Apple a gente sempre entra nessa questão do medo do cliente de valorizar o dinheiro dele. Porque já teve casos de eu atender... Hoje o nosso público é mais high ticket, né? Que nem eu te comentei, empresários, etc., de eu chegar na empresa de um cliente multinacional, enfim, e ele olhar para mim e falar, cara, semana passada eu perdi 27 mil reais porque a minha esposa foi olhando na internet, link não sei o que, a gente encomendou 4 iPads para a empresa e estamos esperando até hoje. Nunca mais veio. Entendeu? Bacana. É legal entender isso, sabe, Eric? Porque muita gente entende que é o mesmo produto. É mais barato e é o mesmo produto, mas não é. Não é o mesmo produto, porque isso envolve todo um pós-venda, envolve um risco grande, né, de tu trazer um produto sem uma procedência real, né, vamos falar assim.
Isso é em todos os mercados, né? Vamos falar assim, tentando dominar um pouco pela minha área de atuação, a Imunizadora Serrana, ela é uma empresa legalizada, é uma empresa licenciada na FEPAM, na Vigilância Sanitária e diversos, porém, existe 4 ou 5 empresas legalizadas aqui em Caxias. E pelo menos umas 20 não legalizadas. Ambas fazem o processo de controle de pragas, porém, a Serrana ela pode dar a legalização, ela pode dar o laudo, pode dar o documento, ela dá garantia, tem toda uma estrutura técnica, tem um escritório administrativo, tem uma frota específica para atendimento, funcionários uniformizados e legalizados. Então, eu sei também um pouco o que é você ter um negócio legal e concorrer com o ilegal. Isso tudo porque você investiu, né? E ainda falando sobre investimento, Eric, lá na Eric Imports, eu sei que tu gastou uma fortuna para montar aquele escritório. Desde arquitetura, móvel, decoração, cara, ficou lindo aquele escritório de vocês. Então explica para nós aí, cara, se tu não se importar, tu gastou uma grana ali dentro, né? Como é que foi esse processo aí? Porque assim, para o pessoal também entender, quando você abre uma empresa, você tem um investimento. E qual foi o investimento que vocês fizeram? Qual é o motivo de existir aquela loja tão bonita, um espaço tão bacana que vocês têm lá? Então, voltando, né, fazendo o link com a terceira fase da Eric Imports, né, que seria o nosso escritório físico, muitos clientes cobrando a gente, né, Eric, quando vai ser o espaço, quando vai ser o espaço? Então, até não digo conselho, né, porque a gente não pode se considerar nunca melhor do que ninguém, mas sim, talvez a gente errou mais vezes, a gente pode falar aquilo que, né, os caminhos, né. Quando você vai fazer algum investimento na sua empresa ou pretende dar um passo muito grande, a gente precisa planejar bastante, né? Então, o nosso escritório, ele veio depois de 8 anos de empresa, onde 4 anos como um negócio, uma renda extra, e depois como realmente um negócio firme. Dentro desse negócio, a gente sempre trabalhou com a encomenda exclusiva para o cliente, então não havia necessidade de a gente ter um espaço físico, porque os pedidos eles eram enviados para todo o Brasil, enfim, recebendo em casa. Mas a gente, e eu particularmente, sentia a falta dessa conexão, né? E quando a gente pensou em abrir o nosso escritório, desde o início, nunca foi a ideia de ter uma loja, né? Porque loja por loja é aquilo que a gente comentou. Vai ou na internet ou vai num shopping e tu tem lá os produtos. Como o nosso foco sempre foi o atendimento diferenciado, a exclusividade, né? E essa prestação de serviço de entender a necessidade do cliente e trazer para ele a melhor opção. A ideia do projeto do escritório foi: vamos fazer um escritório, uma sala, né? Uma empresa onde o cliente ele entre e se sinta em casa. Desde o cara que mora numa mansão, que é 30 vezes mais top, né, que o nosso escritório, até a pessoa que olha até relatos de clientes que chegaram no nosso escritório e não foi um só, e olha para o escritório e, nossa, podia morar aqui, né? Então, claro, foi um investimento alto, né, que a gente entende que, obviamente, o empresário ele precisa investir no negócio, né, porque só assim, né, o negócio sendo próspero, o empresário ele se torna próspero. Então, a gente investiu perto de 3 dígitos, né, justamente fazendo parcerias. Poderia ter sido um gasto bem maior, mas um gasto não, né? Investimento, mas fazendo parcerias com prestadores de serviços que, além também de serem meus amigos, também são nossos clientes. Então, a parte do projeto a gente fez com uma arquiteta que, além de amiga nossa, é cliente da Eric Imports, parte das pinturas também, parte dos móveis. Então, todo o projeto da Eric Imports, ele foi pensado e investido, além de bastante dinheiro, bastante tempo também, para justamente trazer toda essa ideia que a gente tem de produtos Apple focado no desempenho e na alta performance para o nosso escritório também. Então, desde a pessoa que vai comprar um iPhone para ter um produto melhor no dia a dia, ela vai se sentir melhor quando estiver se reunindo com a família e ela tirar o telefone dela do bolso e falar: não, bate foto com o meu porque ele tem a câmera mais top. Até o cliente que trabalha com desenvolvimento e tem um MacBook que vale 2 carros populares, entendeu? Então, em relação ao escritório, foi um investimento pesado mesmo, que a gente segurou o que dava para justamente quando
tivesse, né, o escritório ser uma coisa diferenciada, onde não é somente produtos Apple, é conexão, é energia. Então, todo mundo que entra lá, a gente tem o nosso cafezinho, a gente troca uma ideia, tem os produtos expostos, né? Não tenho produtos pronto entrega. Então, se tu chegar hoje, Eric, eu quero um MacBook tal, tal, tal. Vou te explicar o meu processo de compra. 3 a 4 dias ele está chegando aqui. Pode ser que chegue um pouquinho antes. Mas demora, não sei o que. Bom, meu preço é mais em conta do que tu comprar direto numa Apple da vida. Às vezes tu vai ter que esperar também. E garantia, etc. É tudo a mesma coisa, fora a experiência, né? Então, o escritório ele teve essa ideia de ser uma segunda casa e um QG de negócios, né? De networking e muitas histórias, né? Isso é legal, Eric, porque quando a gente fala de comprar produto importado e eu contratar uma importadora, que basicamente é o que vocês fazem, a maioria delas são produtos online, são lojas online, ou prestador de serviço, quem trabalha com importação, tu não tem o espaço físico que tu vai lá saber se aquele negócio existe, para saber se a estrutura física é legalizada, se tem gente ali existindo ainda, que te traz mais segurança. Traz uma segurança para quem está comprando. Não é barato, a gente sabe. O iPhone mais simples é 3 salários, 4 salários mínimo. Então, você sabe que você está atendendo um público mais exigente, um público que tem mais cuidado, um público que tem mais atenção. E eu vejo que isso é um diferencial que eu nunca tinha visto antes, tá, cara? É legal saber que a estrutura, mesmo trabalhando com maior parte online, você tem um investimento muito alto que foi feito com o intuito de trazer segurança para o cliente. Exato. Cara, isso é fantástico, tá? Esse foi um dos grandes motivos do qual eu ter chamado tu aqui para participar, porque é diferenciado o negócio. Então, a Eric Imports já está localizada onde exatamente, o Eric? Então, nós temos escritório no bairro Pio X, próximo aos Correios, a sede do pessoal dos fiscais de trânsito. Bairro Pio X, ali no final da Avenida Rossetti, ali. Pio X, Santa Catarina, né? Sim. E até a escolha da sala foi justamente bem pensada, né? De tentar fugir dos grandes movimentos, né, que a gente tem aqui na cidade, para justamente trazer conforto para o cliente até nisso, né? Eu sou um cara que eu não gosto de... A gente sabe que o tempo hoje é o nosso bem mais valioso, né? Então, como... Cara, ninguém gosta de ficar no trânsito, ter que ficar procurando estacionamento, enfim. Então, até o nosso escritório é numa região onde o cliente consegue ir tranquilamente, ele não vai se incomodar com um lugar para estacionar. A gente tem nosso convênio com estacionamento, pode deixar na rua que não tem perigo. Então, tudo foi pensado. Tudo foi pensado para justamente trazer, né, diferenciar o produto por produto, né? Tem uma frase que não é minha, eu li em algum livro que agora eu não lembro, mas não é sobre o produto ou serviço, né? É sobre quem vende, sobre quem presta. Então, que nem a gente comentou, teu serviço, meu serviço, o serviço de todo mundo, né? Sempre vai ser igual, mas o diferencial é quem está por trás disso, né? Então, por isso que eu gostei bastante da ideia e da pauta, né, desse nosso assunto, porque as coisas vão, os negócios vão, né? Vai, fica, enfim, mas a gente sempre fica aqui, né? Então, a gente focando nisso, um bom empreendedor, ele precisa focar em servir, né? Então, nada mais tu sendo um bom servidor, trazendo atenção, escutando a pessoa e resolvendo um problema, consegue ter negócio em qualquer lugar, né? Então, esse é o principal objetivo. Bacana. Então, é aquele conceito, né, que são muito mais sobre pessoas do que dinheiro. Exato. O dinheiro, ele é consequência do bom atendimento. O dinheiro, ele é consequência da boa prestação. No caso nosso, o serviço que a gente presta, né? Eric, agora falando um pouco mais do lado empresário. A gente já está há uns 40 minutos aqui falando sobre diversos temas, falando muito sobre a Apple, falando sobre produto, falando sobre procedência, né, de produto, segurança, tipo de atendimento. Em todo o resumo foi mais ou menos isso. Eric, a pergunta agora ela é muito mais sobre o futuro do negócio. Onde que a Eric Imports quer chegar? Hoje, eu sei que você é um escritório, eu chamei de loja, mas como tu falou, não é uma loja, peraí, é um ambiente de negócio, onde eu vou prestar uma consultoria para o cara,
e ele vai entender a demanda dele. É um conceito diferenciado. Mas qual é o intuito e objetivo final que a Eric Imports tem hoje? Já tem essa ideia, com certeza já tem um planejamento. Onde tu quer atingir com essa ideia? Então, hoje, né, a gente trabalha exclusivamente com os produtos Apple, né? Eu, que nem tu comentou, já trabalhei com perfumes, com cosméticos em geral, com outras marcas, né, de eletrônicos, celulares, enfim. E analisando, estudando o mercado e até mesmo como estratégia do nosso modelo de negócio, a gente focou há mais ou menos 1 ano e meio somente na linha Apple. E a gente tem, sim, a médio e longo prazo, projeto de tanto trazer para a Eric Imports quanto em outra marca, outras marcas, né, diversos outros produtos que façam, né, links com parte de tecnologia. Então, hoje a gente já, além dos produtos Apple, toda a parte de acessórios, né, então capinhas, películas, carregadores, a gente também oferece para os nossos clientes, mas não como uma vitrine, né? Por exemplo, no nosso perfil do Instagram. Então, o cliente comprou um produto, a gente, eu tenho toda essa gama aqui de acessórios para te oferecer, mas isso no offline, né? E a gente tem sim projetos para trazer, tanto na Eric Imports quanto para outras marcas, outros produtos da linha de eletrônicos, né? Então isso é um projeto a médio e longo prazo, usando a estrutura já do que a gente tem na Eric Imports. A gente tem uma base bem forte de clientes, enfim. Graças a Deus a gente conseguiu ter uma estratégia bem bacana. Então hoje a gente já saiu da fase focada em volume de vendas e sim agora a gente foca em qualidade de venda, né? Então, do mesmo modo que tu me comprou um iPhone, tu tem a possibilidade de comprar um Apple Watch, um AirPods, um MacBook, um iPad. Então, uma pessoa, ela consegue ter vários produtos Apple, né? Então, a gente tem clientes que compraram com a gente basicamente todos os produtos que existem, né? Então, hoje, por exemplo, a gente fez a venda de AirTags, né? Que são basicamente rastreadores, né? Então, são produtos que podem ser usados em diversos, digamos assim, muitas formas de utilização, além do próprio telefone. E dentre, né, focando no Eric empresário, eu tenho, né, diversos outros projetos no papel, pensando mais a longo prazo, né, de um dia, quem sabe, mentorias, ensinar alguém. Eu gosto também bastante da parte de... Meu pai trabalha com a parte de prestação de serviços no ramo de pinturas, então a gente tem já uma ideia, um embriãozinho, né, mas já fazendo outros negócios. Exato. Né? Então a Eric Imports em si é o próximo passo, trazer ou para dentro da própria marca ou com uma nova marca secundária, enfim, outros produtos de outras marcas, como JBL, Holyland, drones, enfim. Então, coisas que a gente já trabalhou, né? Não desempenharam tão bem pelo fato de a gente ter uma estratégia específica para a linha Apple, mas que a gente recebe pedidos, enfim. Então, com certeza, esse é um movimento natural, né? Há planos de outras linhas de eletrônicos expandirem-se como a Eric, de importação, principalmente desse produto, como falou, drones, JBL, que são produtos que no comércio tem bastante, né? Sim. Tem relativamente. E de qualquer forma também precisa de uma estrutura, né? Exato. Também precisa de alguém para te informar qual caminho seguir, né? Eu fico meio assim de trazer isso para dentro da Eric Imports, porque a gente já virou referência Apple, né? Então, Apple, só Apple. Hoje, exclusivamente, nós somos uma das únicas empresas da região que trabalha exclusivamente com a linha Apple, né? Não trabalhamos com outras marcas. Então, isso, apesar de perder espaço de não trabalhar com outros produtos, a gente sabe que existe cliente para todo mundo, né? E do mesmo modo a gente se especializa nisso, né? Então, a parte de iPads, hoje não existe ninguém na região que vende mais iPads do que nós, né? MacBooks também. Sim. Então, o nosso diferencial é justamente os produtos difíceis de encontrar, né? Pelo fato de conseguir importar e tudo mais. Legal, Eric. Então, assim, a Eric Imports, ela tem plano de crescimento ainda, né? E acredito que todo empreendedor nunca quer se estabelecer apenas em um nível. Você quer sempre evoluir. Qual é a tua expectativa hoje, Eric, a respeito, ou o que tu pode dar de opinião ou dica para quem quer atuar nesse ramo, né? Olha, quero trabalhar na área de importação. Não especificamente Apple, mas pela tua experiência com mais de 10 anos atuando nesse segmento. Tanto de importação de produtos eletrônicos, quanto os eróticos, quanto outras linhas, né, que tu já tinha atuado.
qual é a tua dica como empresário? Qual é o princípio, qual é a tua dica principal para quem quer iniciar um negócio hoje relacionado à importação? Então, vamos pensar numa pessoa que tá tranquila, digamos, né? Porque, se a gente vai imaginar alguém que tá precisando começar do zero e não tem nada, digamos, capital para investir, aí é um mercado um pouco mais complicado. Mas, enfim, muita atenção, né, com relação a fornecedores. Então, primeiro de tudo, muito estudo, né? Então, hoje em dia com a internet, se eu, quando vejo alguém dando uma desculpa, eu falo, cara, abre teu celular aí. O cara me fala qualquer coisa, abre teu celular, vamos resolver agora esse problema aqui, ó. Puxa aqui, tá aqui a solução. Hoje não existe como a gente colocar alguma coisa na nossa cabeça. Não tem como a gente não conseguir fazer um plano e seguir isso. Claro que aí existem diversas variáveis, né? Que, bom, eu tenho meu negócio, vou seguir aqui. Mas começa do jeito que dá. Não vai existir o cenário perfeito. Nunca vai estar do jeito que a gente quer. Quanto mais tempo a gente ficar esperando as coisas se alinharem, é tempo perdido, né? Porque tudo é erro e acerto. Erro e acerto. O empresário, eu gosto de dizer que a gente, apesar de errar, a gente não erra, né? Ou a gente acerta, né? Ou a gente continua fazendo. Ou tenta de novo. Exato. Então, cara, quebrei, fiquei sem dinheiro. Dinheiro, como a gente comentou, não é o problema, é a solução. Tô sem dinheiro, começa a vender paçoca na rua, entendeu? Claro que fome a gente nunca vai passar, né? Todo mundo tem amigos, tem família. Então, hoje em dia, em 2025, com todas as tecnologias que a gente tem, muito estudo, disciplina e continuar fazendo. O cara não fica rico de um dia para noite. Vão ter altos e baixos. A gente vive num país onde, né, é mais difícil para todo mundo, entendeu? E é aquela máxima, né? Se a gente fosse querer fazer coisas erradas, ia ser muito mais fácil. Então, nunca é fácil para quem é do bem. Então, o maior conselho, que eu, obviamente não me sentindo melhor do que ninguém, mas talvez tendo errado mais vezes, né, do que quem está começando agora, estuda bastante, faça conexões, networking e senta na cadeira e trabalha. Não tem segredo. O segredo é não tem segredo. Entendi. Bacana, Eric. Então, nosso tempo ele já tá chegando ao fim, tá? Eu vou fazer algumas ressalvas, né, sobre essa transmissão que nós fizemos. Esse aqui foi um podcast muito proveitoso. Acho que tirou dúvida de muita gente, tá? Quem vai assistir, quem vai tirar dúvidas depois, vai ficar claro sobre o que é uma empresa de importação de produtos Apple. Vou deixar uma ressalva aqui sobre a Imunizadora Serrana, foi a patrocinadora desse evento, a patrocinadora dessa transmissão. A Imunizadora Serrana, novamente, é uma empresa aqui de Caxias do Sul, que já atua há cerca de 10 anos dentro do ramo de segmento de prestação de serviço, e o conceito da empresa é o mesmo como o Eric falou, prestar um serviço para pessoas, de forma legalizada e forma que a pessoa possa se sentir bem recebida pelo que ela comprou, né? Hoje a Eric Imports segue dentro dessa mesma linha de pensamentos, é uma empresa estruturada há um bom tempo já dentro do mercado, tem a experiência, tem a expertise de como te indicar a como comprar, como você adquirir produtos Apple. Eu, Henrique, novamente venho agradecer a você sobre a presença aqui, tirar todas as nossas dúvidas, esclarecer sobre a demanda, né, desse mercado. Eric, suas últimas palavras para nós encerrarmos, dar um tchau para a galera. Explica para nós ali. O que tu achou hoje do nosso podcast? Ficou bem tranquilo? Foi bem recebido aqui pela galera? 100%. Novamente agradecer a oportunidade, né? Que nem a gente comentou, minha primeira vez, né, num podcast. Apesar de a gente ter uma relação de amizade já, o nervosismo vem, né? Mas acredito que a gente conseguiu passar a mensagem ideal, que é o prestar serviços é servir as pessoas, né? Então, em resumo é isso. Para a gente ter sucesso, acredito que em qualquer área da nossa vida, a gente primeiro precisa sempre pensar no outro, no caso, se colocar no lugar, né, das pessoas, independente de qualquer, tanto vida quanto negócios.
E agradeço novamente a oportunidade, tanto a ti, Henrique, quanto a tua empresa também, que acompanho há muito tempo e já indiquei, já utilizei os serviços, então com certeza vai ser de muito sucesso esse projeto e, se Deus quiser, aí estaremos mais vezes, cada vez mais evoluindo, né? Bacana, bacana. Então, a última ressalva e um tchau para todo mundo. Esse é um oferecimento da Imunizadora Serrana. Utilizamos hoje o espaço aqui da Braducast, que é um podcast muito famoso aqui na Serra de Caxias do Sul. Então, viemos hoje dar um tchau para todo mundo. Eric, muito obrigado. Feito. Te agradeço aí pelas dúvidas e perguntas. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Valeu, abraço. Até a próxima.